Minha mãe me convidou para um jantar rápido com a família. Quando cheguei, ela apontou para a mesa dos fundos e disse: "Você pode se sentar ali. Precisamos de espaço para o grupo de verdade." Só assenti, pedi uma bebida e entreguei meu cartão ao garçom. Depois fui até o anfitrião e disse calmamente: "Coloque tudo daquela mesa no nome dele." 20 minutos depois, ouvi meu pai gritar: "Por que isso tá dando mais de $1.700? Para ser sincero, eu já estava desconfortável antes mesmo de entrar no restaurante. Era aquele tipo de situação em que seu instinto já te avisa que tem algo errado, mesmo que você não saiba explicar o quê. Meu corpo sabia que aquilo não era só um jantar. Era algo mais. Mas eu, como sempre, ignorei. Me convenci de que era só mais uma refeição com a família. Que mal poderia haver? Alguns dias antes, minha mãe mandou uma mensagem: "Jantar rápido em família neste sábado." Nada demais. Hesitei antes de responder. Na última vez que nos vimos, fui eu quem pagou toda a conta. Quase $900. Ninguém sequer agradeceu. Meu pai ainda soltou: "Ainda bem que o Ethan não tem filhos para sustentar." Todo mundo riu como se fosse a melhor piada do ano. Eu não ri. Eu disse que ajudaria se fosse necessário, mas foi só um gesto, não uma obrigação. Mesmo assim, já fazia 2 meses que eu não os via. Às vezes, a culpa pesa mais que o bom senso. Então, aceitei o convite. Quando entrei no restaurante, os vi de cara. Mesa longa, perto da janela. Todos já estavam sentados. Meu pai contando piadas. Minha tia bebendo vinho. Minha irmã gêmea tirando selfies com a mamãe. A única pessoa que ainda não estava lá, era eu. Ou talvez eu não devesse mesmo estar. Fui até eles, acenei de leve. Minha mãe se virou, sorriu, e apontou para trás como se estivesse indicando um assento num ônibus. "Você pode se sentar ali. Precisamos de espaço para o grupo real." Fiquei parado por um segundo. Ela disse aquilo com tanta naturalidade quanto se estivesse pedindo uma salada. E então simplesmente se virou. Eu não disse nada. Olhei para a mesa vazia no canto, mal iluminada, espremida entre a cozinha e o banheiro, e fui para lá. Tudo bem. Se querem me tratar como coadjuvante, vou agir como tal. Pedi um old fashioned e acenei para o garçom como se estivesse tudo certo. Depois chamei ele de novo, deslizei meu cartão na mesa e disse: "Só autossuficiente. Tudo daquela mesa é com eles. O meu é só esse drink." Ele piscou. Eu sorri. "Você entendeu?" Ele assentiu. Acho que ele até ficou empolgado. Os próximos 25 minutos foram como assistir a um show. Eles rindo, brindando, pedindo o cardápio inteiro. Meu tio pediu filé de costela. Minha irmã pegou 2 aperitivos. Meu pai pediu uma garrafa de vinho de $130 e serviu como se fosse suco. Minha mãe chamava o garçom como se fosse um empregado pessoal. E eles, claro, não tinham ideia. Eu fiquei ali, na minha, saboreando meu drink. Cada segundo. Até que aconteceu. Do outro lado do salão, meu pai explodiu como um vulcão. "Por que isso tá custando mais de $1.700? Todos se viraram. Minha tia se inclinou, sem entender. Minha irmã congelou com o celular a meio caminho do rosto. Eu me levantei e fui até lá. Como quem vai se despedir com classe. Eu tinha pago por tudo. Até deixei gorjeta, comentei, como se fosse só mais um detalhe. Meu pai acendeu um cigarro. Minha mãe me lançou o sorriso mais caloroso que eu já tinha visto dela em anos. Todos me olharam como se eu tivesse acabado de quitar a hipoteca da família. Acenei e fui embora. Simples assim. O que ninguém percebeu é que o garçom ainda estava seguindo o combinado. Eu tinha dito a ele para entregar a conta só depois que eu saísse. Nem cheguei no estacionamento e já ouvi os gritos vindo do corredor. "Espera, o quê? Ele só pagou pela bebida?" "Ethan." Entrei no carro e fui embora antes que alguém conseguisse me alcançar. O ar nunca pareceu tão leve.
Na manhã seguinte, às 9h12, bateram à minha porta. 2 batidas secas. Sem aviso. Meu pai entrou direto, sem sequer dizer bom dia. Minha mãe o acompanhou, em silêncio, como se já soubesse que aquilo ia acabar mal. Ele jogou o recibo no balcão da cozinha como se fosse uma prova de tribunal. Deu $2.100, disse. Nada de oi. Nada de como você está? Só um número. Olhei para o recibo, mas nem encostei. Eu paguei a minha bebida, respondi. Foi aí que o verdadeiro show começou. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse ganhando fôlego para me dar um sermão. Disparou frases como: nós te criamos melhor do que isso. Isso foi mesquinho. Você nos envergonhou. Seu tio teve que cobrir a gorjeta. Falava como se eu tivesse ateado fogo na casa da família. Minha mãe só falava quando ele parava para respirar. Ethan, a gente achou que você podia ajudar. Você mesmo disse que queria ajudar. Essa era a palavra na qual eles sempre se apoiavam, ajudar. Me ajudar a pagar tudo. Me ajudar a aceitar um lugar na mesa dos fundos, como um primo indesejado. Me ajudar a ficar quieto enquanto todos se divertem. Eu ouvi tudo. Deixei eles falarem por mais de 1 hora. Mal abri a boca. Quando finalmente terminaram, eu disse apenas: vocês estão bravos porque eu tratei vocês exatamente do jeito que vocês me trataram. Ele parou por meio segundo, surpreso. Mas não respondeu. Só se virou e saiu batendo os pés, com minha mãe logo atrás. Achei que tinha acabado por ali. 10 minutos depois, ouvi um estrondo alto vindo da rua. Corri até a janela e vi meu pai correndo de volta para o carro. Minha mãe já estava no banco do passageiro. A janela do meu carro, do lado do motorista, estava estilhaçada. Vidro para todo lado. No banco, uma pedra. Eles nem esperaram. Foram embora como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, parado, olhando a cena. Não gritei. Não fui atrás. Voltei para dentro, abri meu notebook e acessei as câmeras de segurança que instalei no outono passado, depois que um pacote sumiu. Lá estava. Meu pai, andando em direção ao carro, olhando em volta, pegando uma pedra e atirando direto contra o vidro da janela. Salvei a gravação. Fiz um boletim de ocorrência. Mostrei tudo ao policial e entreguei o vídeo. Ele me perguntou se eu queria fazer uma denúncia formal ou apenas pedir indenização. Eu disse: quero cada centavo de volta. Aquela janela quebrada não era só vandalismo. Era uma mensagem. E a minha resposta foi clara. No fim da semana, ele já tinha perdido $420. Sem seguro. Sem desculpa. Ele pagou. Mas eu não tinha terminado. Abri meu aplicativo do banco e fui direto para a conta conjunta que criamos para despesas familiares. Durante 9 meses, depositei $2.000 por mês ali. Tudo começou quando eles disseram que estavam passando por dificuldades, reparos, contas atrasadas, supermercado. Eu concordei em ajudar, achando que estávamos todos juntos nessa. Mas comecei a notar coisas estranhas. Compras inesperadas. Minha irmã postando fotos em cafés novos. Corridas de Uber saindo do campus direto para festas na praia. Enquanto isso, me diziam que cada dólar era para manter a família de pé. Eu encerrei tudo. Bloqueei a conta, mudei as senhas, removi todos os acessos e zerei o saldo. 3 dias depois, começou a confusão. 15 chamadas perdidas da minha mãe, 6 do meu pai. Até minha tia me mandou mensagem dizendo que provavelmente houve algum mal-entendido. Minha irmã foi direta: que diabos, Ethan? Eu não respondi a ninguém. Cerca de 1 semana depois, como se nada tivesse acontecido, eles apareceram de novo. Sorrisos por todos os lados. Meu pai me abraçou logo na porta. Minha mãe trouxe uma caixa de doces. Sentaram-se no sofá e começaram a falar sobre perdão, família, recomeço. Minha irmã não veio, mas mencionaram o nome dela algumas vezes. Todos nós passamos por momentos difíceis, disse minha mãe. Vamos seguir em frente como uma família. Meu pai completou:
Estávamos pensando, talvez a gente pudesse sair de novo. Só para ter uma noite agradável. Eu sorri, assenti e disse, parece ótimo. Eles foram embora com a sensação de que tinham vencido. Achavam que tudo tinha voltado ao normal. Um abraço, alguns doces, palavras doces, pronto, éramos uma família outra vez. Era isso que eles queriam. E eu deixei que acreditassem. Quando sugeriram um jantar para nos reconectarmos, concordei na hora. Eu mesmo escolhi o restaurante. Um lugar caro, com lustres baixos e ambiente silencioso. Até liguei antes para garantir uma mesa privativa. Queria que fosse convincente. No sábado à noite, cheguei 10 minutos mais cedo. Estava impecável, camisa branca, relógio brilhando, sorriso ensaiado. Eles chegaram juntos, todos mais arrumados que o habitual. Minha mãe parecia satisfeita. Meu pai soltou uma risada ao olhar ao redor. Não vamos fazer como da última vez, certo? Disse, me cutucando. Sorri. Sem chance. Sentamos e pedimos vinho. O clima era leve, como se uma tensão antiga tivesse sumido. Minha mãe até comentou que sentia que aquele era um novo começo. Minha tia concordava com tudo como se tivesse saído de uma sessão de terapia. Minha irmã quase não largou o celular, só levantava para revirar os olhos para o garçom. Tudo estava saindo exatamente como eu havia planejado. Eles não economizaram. Pediram entradas como se fossem servidas à realeza, pratos caros, torres de frutos do mar, 2 garrafas de vinho. Meu pai fez 2 brindes, ambos vazios e cheios de autopromoção. Minha mãe me olhava como se quisesse dizer que estava orgulhosa, mas não encontrava palavras. Eu assistia tudo como um ator interpretando um papel. Perto do fim, peguei meu celular, levantei-me e disse com calma, minha namorada tá me ligando. Já volto. Caminhei até o corredor que levava aos banheiros, acenei discretamente para o garçom com a conta e saí pela porta lateral. Entrei no meu carro e fui embora. Não precisei ver o desfecho para saber exatamente o que aconteceu. 10 minutos depois, o garçom teria deixado a conta na mesa. Eu sabia quanto estava ali, $1.417, fora gorjeta. Também sabia como meu pai reagiria. Primeiro faria uma piada. Depois, o sorriso sumiria. Minha mãe perguntaria ao garçom se houve algum engano. Minha irmã acusaria alguém de estar pregando uma peça. E, então, a realidade cairia sobre eles. E eu já estaria longe. Quando cheguei em casa, tinha 40 chamadas perdidas e 4 mensagens de voz. A primeira era calma, a segunda mais agressiva. As 2 últimas não tinham nem palavras, só respiração pesada e gritos ao fundo. Minha irmã mandou uma enxurrada de mensagens que variavam entre ameaças, xingamentos, súplicas e acusações. E então veio a batida na porta. Desta vez, não esperaram um dia inteiro. 1 hora depois, meu pai, minha mãe e minha irmã estavam de pé, na minha porta. Sem sorrisos. Sem doces. Sem falsos abraços. Você nos humilhou, disse meu pai, repetindo pela 3ª vez, como se as palavras ainda tivessem algum peso. Minha mãe acrescentou, com a voz trêmula, você passou dos limites. Então minha irmã assumiu o controle da sala. Falava sem parar, me chamando de patético, dizendo que eu guardava rancor, que eu não entendia o que significava família. Fiquei em silêncio por um tempo, deixando que acreditassem que ainda tinham vantagem. Então olhei diretamente para minha irmã e fiz apenas uma pergunta: quem você acha que está pagando sua mensalidade? Ela congelou. Simples assim. Meus pais se entreolharam, confusos. $30.000 por ano, continuei. 4 semestres pagos discretamente. De nada. O silêncio na sala ficou pesado. Meu pai tentou falar alguma coisa, mas dessa vez fui eu quem não deixou. Vocês querem falar sobre ultrapassar limites? Isso termina aqui. Acabou. A conta está encerrada. Se quiserem que ela termine a faculdade, vocês que se virem. Minha irmã parecia prestes a gritar, mas nem sabia para onde direcionar a raiva. Me recostei e deixei o momento se estender. Foi minha mãe quem murmurou, você nos manipulou. Eu neguei com calma. Não.
Eu só aprendi com os melhores. Eles ficaram mais 20 minutos tentando reverter a situação, me transformar no vilão da história. Minha tia até ligou no meio da discussão, provavelmente tentando mediar ou apaziguar as coisas. Deixei tocar. Na hora de ir embora, meu pai se virou e disse: "Isso não acabou." Eu apenas assenti. Eu sei. Naquela noite, não senti raiva. Senti clareza. Depois daquele último jantar, eles continuaram tentando contato. As ligações se tornaram constantes, 40 chamadas perdidas em uma noite, 70 no fim de semana. Em seguida, vieram as mensagens, como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira, minha mãe escreveu: "Vamos deixar tudo isso para trás. Amamos você." Meu pai completou: "Ainda somos uma família. Precisamos agir como tal." Não demorou para o tom mudar. Na terça-feira, as mensagens ficaram mais agressivas. "Você está machucando todo mundo. Está sendo egoísta." Mas minha favorita foi da minha tia: "Ethan, não deixe o dinheiro definir quem você é." Como se eles mesmos já não tivessem feito isso por mim. Então minha irmã ligou. Não pediu desculpas. Nem perguntou como eu estava. Apenas quis saber se eu já tinha resolvido o assunto da mensalidade. Eu disse que não. Ela desligou. Uma hora depois, recebi um e-mail longo da minha mãe. Era para ser sincero, e talvez até fosse, mas no meio dele, havia uma frase que me fez travar o maxilar: "Nós sacrificamos muito por você. Você nos deve isso, não desistir agora." Sacrificado. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. Pensei em todos os meses em que paguei aquela conta compartilhada. $2.000 por mês. Sem questionar. Eles diziam que era para contas, mantimentos, reparos. Mas eu tinha acesso ao histórico. Em segredo, fiz capturas de tela de tudo. Não era só mercado e contas de luz. Eram idas ao salão, dias de spa, lavagem detalhada de carro. Minha irmã chegou a sacar $400 numa semana, dizendo que era uma emergência no campus. Descobri depois que era para ir a um show. Esperei. E na sexta-feira à noite, enviei uma mensagem em grupo. Mamãe, papai, minha tia, meu tio e minha irmã. 3 imagens. Uma captura de tela do histórico da conta compartilhada. Uma do extrato total das minhas transferências. E uma foto de um bilhete à mão que meu pai me deixou no ano passado: "Estamos orgulhosos de você. Você cuida da gente melhor do que merecemos." Nenhuma palavra. Só as imagens. Eles não responderam de imediato, mas sei que viram. Na manhã de sábado, finalmente alguém apareceu, mas não foram meus pais. Era minha prima Ashley, na minha varanda, com 2 cafés nas mãos e a expressão de quem tinha acabado de fugir de um incêndio. "Eles estão dizendo a todo mundo que você está tendo um surto. Que você é paranoico e está tentando punir a família." Ela contou que minha mãe tentou convencê-la de que eu era emocionalmente estável. Mas Ashley viu o histórico da conta. Sabia exatamente o que estavam fazendo. Eu mal falei. Ela também não era de rodeios. Conversamos por 1 hora. E então ela disse algo que ficou comigo: "Eles nem te veem mais como uma pessoa. Só como uma função. Você parou de pagar, e agora eles não sabem como agir." Isso me pegou desprevenido. Não foi só o fato de me usarem. Foi perceber que eles nunca acharam que isso fosse errado. Na cabeça deles, era um direito. Mais tarde naquela noite, minha mãe me mandou outra mensagem. "Queremos resolver isso. Vamos nos encontrar. Um jantar, sem drama. Seu pai diz que está disposto a deixar tudo pra lá se você apenas for deixar tudo pra lá." Como se ele fosse o magnânimo oferecendo perdão. Respondi apenas que pensaria a respeito. Mas eu não vou. Na mesma noite, comecei a fazer as malas. A mensagem da minha mãe ainda ecoava na minha mente como ruído de fundo: "Um jantar, sem drama. Seu pai está disposto a deixar tudo pra lá?" E enquanto eu encaixotava a vida que construí, percebi que aquele jantar nunca foi sobre reconciliação. Foi só mais uma tentativa de me colocar de volta no lugar onde eles acham que eu pertenço. ChatGPT Said.
Meu apartamento nunca foi grande, mas acumulava muita coisa. Fotos que eu já não olhava mais, roupas que há tempos não usava, lembranças de uma família que um dia transformou minha lealdade em moeda de troca. Eu não contei a ninguém que estava indo embora, não achava que devia uma despedida a quem nunca mereceu. 3 dias depois, assinei o contrato de locação de um novo apartamento. Algumas centenas de quilômetros de distância, outro estado, uma cidade pequena com um ritmo mais calmo. Ninguém lá sabia meu nome. E isso parecia certo. Como virar a página de um livro sem precisar reler o último parágrafo. Antes de ir, porém, fiz um último movimento. Entrei no sistema de pagamentos da faculdade da minha irmã e cancelei oficialmente todas as contribuições futuras. Marquei que eu não era mais o responsável por aquela conta e, em seguida, removi meu nome por completo. No dia seguinte, minha prima Ashley me mandou uma captura de tela, uma mensagem no grupo da família em que minha irmã perguntava, em pânico, por que a mensalidade dela não havia sido paga. Ela acabará de receber um aviso da administração avisando que seria retirada do próximo semestre se não resolvessem aquilo até o fim da semana. Minha mãe, logo em seguida, sugeriu que o Ethan deve ter feito alguma coisa. Meu pai alegou que eu estava fazendo tudo aquilo por vingança. Deixe ele aproveitar sua pequena vitória, ele disse. A gente vai dar um jeito. Mas eu sabia que não dariam. Porque eu também tinha encerrado a fonte de emergência, aquele fundo secreto que criei quando meu pai me pediu ajuda com um empréstimo temporário. $12.000, agora legalmente transferidos para minha conta privada. E havia mais. O novo SUV que compraram na primavera passada? Foi parcialmente financiado pela mesma conta em que eu depositava religiosamente mês após mês. Sem minha contribuição, a equação já não fechava mais. $30.000 por ano só em mensalidades. 900 por mês em seguro e combustível. Reparos na casa. O novo estilo de vida. Tudo isso dependia de mim, até deixar de depender. Quando saí da cidade, levei apenas o essencial. O que restou, doei, vendi ou joguei fora. Meu novo apartamento é menor, mais simples, mais limpo. E, o mais importante, é meu. Mudei meu número, mas mantive o telefone antigo. Por um motivo, assistir às chamadas perdidas se acumularem. Eles ligaram de novos números, enviaram e-mails, até uma carta escrita à mão implorando para que eu reconsiderasse pelo bem da família. Então veio o que eu não esperava, uma mensagem da minha tia dizendo que eles estavam considerando tomar medidas legais se eu não retomasse o suporte. Ação judicial. Eu ri alto, sozinho, na minha nova cozinha. Não havia contrato, nenhum acordo formal, só o velho sentimento de direito se desmanchando em desespero. E então, silêncio. Isso foi há uma semana. Agora estou aqui, sentado, vendo o sol se pôr sobre uma cidade onde eles nunca vão me encontrar, e pensando em como deixei essa situação chegar tão longe antes de, finalmente, escolher a paz. Eles me transformaram em um provedor. Agora, vão ter que aprender a viver sem um. Já se passaram 3 meses. 3 meses sem jantares forçados, desculpas fingidas ou culpa fantasiada de afeto. Hoje, acordo sem medo de olhar o celular, sem o peso de imaginar que tipo de manipulação me espera na caixa de entrada. O silêncio, finalmente, é bonito. A liberdade também. Me acomodei mais rápido do que imaginava. Novo apartamento, novo trabalho, uma cafeteria na esquina onde já sabem meu pedido de cor. Até comecei a sair com alguém. Nada sério ainda, mas é diferente. É honesto. Ela sabe da bagunça que deixei para trás e, pela primeira vez, não sinto vergonha de falar sobre isso em voz alta. Achei que cortar os laços seria mais difícil. Mas não foi. Foi como arrancar uma farpa que estava ali há anos, infeccionando em silêncio. A última mensagem que recebi deles foi há 2 semanas. Minha irmã escreveu: "Você estragou tudo. Espero que tenha valido a pena." Eu não respondi. Depois, minha mãe mandou uma foto da casa, tentando despertar uma nostalgia que não existe mais. A legenda dizia: "Ainda é sua casa, se você quiser." Mas não é. Não mais. A notícia acabou se espalhando pela família. Alguns parentes me procuraram para dizer que estavam orgulhosos. Um tio até comentou:
você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Eu não esperava esse tipo de apoio, mas aquilo deixou algo claro: não era só sobre minha família. Era sobre uma cultura que normalizava explorar quem sempre dizia sim em nome da tradição. Quanto aos meus pais, voltaram ao silêncio. Provavelmente apostando que o tempo apagaria tudo, que uma hora eu sentiria saudade, que esqueceria a pedra na janela do carro, a manipulação, as piadas enquanto me colocavam na mesa dos descartáveis. Mas não vou esquecer. Só que, apesar de tudo, não os odeio. Apenas não confio mais. E essa é uma diferença definitiva. Comecei a construir uma vida onde a opinião deles não define mais nada. Parei de checar as redes sociais deles. Parei de me perguntar se estão bem. Parei de fingir que algum dia vai haver um pedido de desculpas verdadeiro. Mas mantenho anotações. Porque sei que essa história ainda não terminou. Eles vão tentar algo de novo. Talvez não agora. Talvez nem diretamente. Mas eu os conheço bem demais para acreditar que desistiram. E quando esse dia chegar, estarei pronto. Porque se tem uma coisa que eles já deviam ter aprendido, é que eu nunca começo brigas. Eu apenas termino. Achei que aquela tinha sido a última atualização da história. Já tinham se passado 2 meses desde minha mudança. Eu havia me acostumado com a ideia de que aquela era minha nova vida, um apartamento tranquilo, manhãs silenciosas, uma paz que não precisava ser conquistada à base de culpa. Eu pensei que tinha chegado ao fim. Então, numa tarde de sexta-feira, meu telefone tocou. Era meu tio, o único que sempre se manteve neutro, confiável, enquanto os outros ou me atacavam pelas costas ou fingiam não ver nada. Não conversávamos desde que me mudei. Achei que ele estivesse apenas checando como eu estava, mas logo ele foi direto ao ponto: acho que você deveria saber o que está acontecendo em casa. Eu escutei. E, pela primeira vez em muito tempo, o que ouvi não me deixou com raiva. Me deixou em paz. Depois que cortei todos os apoios, a estrutura desmoronou. O dinheiro que os mantinha confortáveis, toda a proteção invisível que eu dava, sumiu de uma hora para outra. E não havia mais ninguém para segurar os cacos, então eles tiveram que aprender a fazê-lo. Meu pai, o mesmo homem que um dia disse trabalho braçal é para quem não se esforça, arrumou um segundo emprego numa oficina mecânica. Fins de semana inteiros trabalhando, sem alarde, sem reclamação. Apenas trabalho. Minha mãe cancelou os brunches com as amigas, parou de ir ao salão. Voltou a usar cupons, a cozinhar em casa, a pagar as contas por conta própria. Chegou ao ponto de vender o SUV que eu ajudei a financiar no ano anterior. Não foi só o estilo de vida que desceu alguns degraus, foi o ego deles também. Mas o que mais me surpreendeu foi ouvir sobre minhas irmãs. As mesmas que zombavam de mim por levar dinheiro a sério demais, agora estavam trabalhando no turno da noite do McDonald's, perto do campus. Dividindo o aluguel com colegas, preparando seus próprios lanches, sem pedir um centavo aos meus pais há mais de um mês. Dizem que não querem mais pesar para o pai e a mãe. E talvez seja por isso que, pela primeira vez desde tudo aquilo, eu realmente senti que algo tinha mudado. Eles aprenderam. Não do jeito que queriam, mas do jeito que precisavam. Meu tio me contou que minhas irmãs têm se sentido culpadas por tudo o que aconteceu. Estão trabalhando pela primeira vez na vida, e isso tem sido uma experiência humilhante para elas. Aquilo me atingiu em cheio. Mas ele ainda não tinha terminado. Disse que meus pais, por conta própria, sem nenhuma pressão minha, lhe confidenciaram algo que ele achava que eu precisava saber. Segundo ele, meus pais disseram: sabemos que estragamos algo com o Ethan. Sabemos que não existe uma solução imediata, mas, se ele decidir voltar para casa, não vamos mais fingir. Vamos pedir perdão. E, desta vez, vai ser de verdade. Fiquei em silêncio por um tempo. Apenas sentei ali, olhando para a parede. Não era exatamente o pedido de desculpas. Nem um gesto. Era a possibilidade de que, talvez, eles finalmente tivessem parado de justificar tudo e começado, enfim, a aprender. Naquela noite, saí para caminhar à beira d'água. Mãos nos bolsos da jaqueta, cabeça cheia. Fui revivendo tudo, do restaurante até a pedra que estourou minha janela, do corte financeiro à distância emocional. Revi cada momento, não com raiva, nem com mágoa,
mas com uma vontade genuína de entender o quão longe essa história foi e o quanto, talvez, ela tivesse mudado. Hoje em dia, não confio mais em palavras. Confio em padrões. E, pela primeira vez, o padrão parece estar mudando. Não vou voltar para morar com eles. Não vou correr para braços calorosos fingindo que nada aconteceu. E também não vou sentar à mesa do próximo Natal como se não tivessem me descartado antes. Mas acho que vou visitá-los. Não para perdoar, ainda não. Mas para observar. Para ver quem eles estão se tornando sem mim ali sustentando tudo. Se o que disseram foi real. Se há sinceridade, arrependimento, transformação. Se realmente quiserem pedir perdão, estarei disposto a escutar. E se não, estarei pronto para partir de novo. Escreverei mais depois dessa visita. Porque, se essa história me ensinou alguma coisa, é que finais não são definitivos. Eles mudam.